voltamos à nossa entrevista. Pastor Liberato, de que forma aconteceu a ruptura do cristianismo primitivo com o judaísmo que o originou? O judaísmo compreende o Antigo Testamento. Deus fez uma aliança com Abraão e dali nasce o povo judeu. E o povo judeu, no Antigo Testamento, no Torá, nos profetas, né, na lei, nos salmos, havia o anúncio do Messias, daquele que haveria de vir para resgatar o homem, resgatar Israel e implantar o reino eterno de Deus no coração do homem. E quando Jesus veio ao mundo, os judeus, eles não aceitaram Cristo como o Messias. E a ruptura se deu porque os apóstolos que foram chamados por Cristo creram na palavra do Senhor Jesus, no ensino de Jesus como o Messias. E então, para nós cristãos, Jesus é a encarnação do Verbo, é o Deus conosco, o Emanuel. E os judeus, eles não aceitam, Jesus não é Deus. Jesus é um filho de Deus como eu, como você, na visão dos judeus. Né? Filho de Deus, todos são filhos de Deus para os judeus. E Jesus não é o Messias, como para nós cristãos, Jesus é o Messias, o enviado de Deus para resgatar o homem. Essa foi aí que deu a ruptura na crença em Cristo. Os cristãos passaram a crer que Jesus era o Messias e os judeus ainda aguardam o Messias. Né? Perfeito. Monsenhor Lucas, qual é a mensagem que se depreende do fato de Jesus ter nascido numa manjedoura? A gente, inclusive, esta semana estava passando um filme, né? E José e Maria procurando um lugar para ela passar a noite, porque ela estava grávida, e eles terminaram encontrando na periferia de Belém uma gruta, e lá foi onde Jesus nasceu, né? Numa manjedoura, num estábulo. E nós sabemos que é uma forma de Deus se identificar, não é, com o mais simples dos homens na face da terra. Jesus nasce hoje também do mesmo jeito. A manchete grande do jornal hoje em Natal era que 10% da população de Natal, 80 mil pessoas, não tem casa, não tem lugar para morar, condições dignas de habitação. Então, Jesus continua hoje sem ter um lugar para nascer, na cidade que tem o nome Natal. Você imagine, né? Aí se você for por esse Brasil afora, você vai ver que ele continua nascendo do mesmo jeito. Quando a gente vê o filme, olhando, a gente diz assim, meu Deus, se fosse hoje que eu levava lá para casa, né? Mas cadê? Né? Continua do mesmo jeito, o Cristo vem no outro, né? Ele vem na pessoa do irmão. Está bem claro, porque na Bíblia, se a gente acredita em algumas partes, tem que acreditar em todas. Assim como ele disse, tudo que você fizer a um desses aí, é a mim que você está fazendo. Tudo que você deixar de fazer, é a mim que você deixou de fazer. Então, se eu não acolho, né, o peregrino, não acolho aquele que está pedindo a mim alguma coisa e está necessitado, é claro que a gente também não deve pensar somente no assistencialismo. Nós temos que criar uma sociedade onde as estruturas sejam libertadoras, faça do homem sujeito da sua história, né? Porque Cristo, quando ele nasceu pobre, mas ele se tornou rico, né? Porque ele demonstrou que era de Deus, né? E que tinha condições de se oferecer para que nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. Então, eu acho que a mensagem da manjedoura, ela está muito clara aqui na cidade de Presépio. Com certeza. Pastor Liberato, o que é amar o próximo como a si mesmo? Eu gostaria de, para responder essa pergunta, trazer à nossa memória uma linda parábola que Jesus contou, a parábola do bom samaritano. Ela exemplifica para nós o que é o próximo. Um indivíduo saiu da sua casa para uma viagem e no trajeto ele sofreu um assalto, foi espancado, tiraram tudo desse indivíduo e o deixou jogado pelo caminho. E então passou um homem da religião, um sacerdote, olhou, não deu atenção, passou um escriba e por fim passou um samaritano, que inclusive era considerado pelos judeus, né, desviado, fora da visão do povo de Deus, odiado pelos judeus. E esse samaritano, ele acolheu, parou, deu atenção,
tratou das feridas, tomou consigo, levou, deixou na hospedaria, pagou na hospedaria. E então o que a gente compreende? O que é o próximo? O próximo são aquele que está próximo da gente, aquele que está mais perto, que você pode ajudar, independente de religião, de cor, de raça, de língua. É aquele que está próximo e nós devemos servir. Amar o próximo é servir. O apóstolo João diz na sua epístola que, filhinhos, não amemos só de palavras, né, e de expressão, mas nós devemos amar de ações e de fato e de verdade. Né? Amar é servir, não é só um sentimento. Então, esse bom samaritano, ele serviu o próximo, ele amou o próximo. Amar o próximo é ver o próximo e servir o próximo como você gostaria que ele servisse. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Com certeza. Monsenhor Lucas, a fé remove montanhas? Sim, Nosso Senhor, né, sempre ele, quando ia curar, ele dizia assim, primeiro a tua fé te salvou, né? Mostrando que a fé é capaz de tudo. E ele chegou até a dizer, se você tiver uma fé tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de transportar montanhas. É claro que a gente não vai tirar o Morro do Careca dali, né, e botar no outro canto. Mas montanhas é uma figura, né, literária aí para dizer que nós temos possibilidade de vencer as dificuldades. Por exemplo, se nós cristãos quiséssemos, nós que estamos aqui em Natal, nós nos reuniríamos e resolveríamos todos os problemas sociais do povo dessa cidade, viu? Não estariam nessa situação, nesse caos, nessa degradação moral, né? Nesse desencanto, uma cidade tão bela pela sua natureza e o povo vivendo uma situação de miséria. A minha fé era para transformar, não é? Porque a minha fé assume compromissos concretos. Não é só uma aceitação de verdades reveladas, mas ela é como o pastor Liberato falou, agora há pouco tempo no mandamento do próximo, não é só dizer que ama, mas tem que mostrar de fato, no concreto, né? Com gestos, com atitudes. Então, a fé, ela faz com que você seja um agente transformador. Você crê num Deus que liberta, que salva, num Deus que dá a vida, num Deus que se compromete com a justiça, com a verdade. E esses princípios são indispensáveis para formar esse conjunto, né, de virtudes e de doutrina que nós precisamos para transformar o mundo. Com certeza. Pastor Liberato, o cristianismo continuará com força no século XXI? Eu creio que sim. E a força do cristianismo, para mim, está na sua mensagem. A mensagem do cristianismo. Nós vivemos no mundo hoje, onde o homem, apesar do avanço tecnológico, apesar de todo o conhecimento científico, o homem, ele ainda encontra um vazio. Como diz Agostinho de Hipona, né? Em outras palavras, ele diz que o homem tem um vazio do tamanho de Deus, né? E só Deus pode preencher. Então o homem, ele não vai encontrar a satisfação plena da sua alma nas coisas materiais. Só o Evangelho pode mudar o homem, dar sentido e razão à mensagem. Eu penso, por exemplo, no século XIX, um grande filósofo, Nietzsche, ele disse que Deus iria morrer, né? Ele preconizou a morte de Deus, ele anunciou a morte de Deus. No entanto, Deus continua vivo, Deus não morreu, e você acabou de citar no início do nosso programa do Ponto de Vista, falando que hoje nós somos mais de 2 bilhões, né, de cristãos na face da terra. E nós cremos que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, apesar até mesmo do cristianismo sofrer os seus embates, porque eu creio que essa força do cristianismo não é uma força política, é a força da sua mensagem. Até porque quando o cristianismo ele foi perseguido, quando ele foi tido como sem força, ele tinha mais força. É só a gente olhar para a igreja primitiva, né? Quando a igreja ela era rejeitada pelo império, né? E a igreja sofreu as perseguições, e a igreja tinha a força da mensagem que transformou o mundo, que impactou o mundo. Eu creio que a mensagem do Evangelho é que pode mudar Natal, pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo. A mensagem de amor, a mensagem de paz, a mensagem de esperança, a mensagem de perdão de pecado que Jesus pode oferecer, que trata das curas interiores do homem, da sua existência, que dá sentido à vida do homem. Então eu creio que o cristianismo continuará com força, porque a mensagem do cristianismo é a única mensagem que pode realmente resgatar o homem, transformar o homem para ter uma vida plena, numa relação
com Deus, uma relação consigo mesmo, uma relação com o próximo de forma harmoniosa, com vida abundante. Com certeza. Não saia daí, voltamos em instantes.